Olá! Hoje eu vou falar de Ezequiel 11, que fala sobre o juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo. E disse-me: filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casa. Essa cidade é a panela e nós a carne. Estes homens, os Jazanias, Pelatias e os demais 23, eram homens que apregoavam ali perversidade. Eles ensinavam o mal contra o povo. Eles faziam com que o povo não prestasse louvor a Deus, mas eles se deixassem levar pelos inúmeros deuses ao quais as cidades ela era vizinha e ela se deixava influenciar. Portanto, profetiza contra eles, ó filho do homem. E caiu sobre mim o Espírito do Senhor e disse: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e deles encheste as ruas. Portanto, diz o Senhor Deus, o que vós mataste e largaste no meio dela são a carne, e ela a panela, ela é a cidade de Jerusalém. E vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, disse o Senhor Deus. Eles ficavam falando que não era tempo de construir casa, que ali não era tempo de adorar a Deus, porque aquela cidade é como se já tivesse o tempo vencido, que era uma panela e que o povo era carne. Quer dizer, o povo era feito aquilo que a panela quisesse. Ele era cozinhado, ele era desfeito de si, mas ele se transformaria em outra coisa. Então, quando Deus falou isso, ele diz de novo: tirar-vos-ei do meio dela, quer dizer, da cidade de Jerusalém, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel. Vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no seu meio, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos. Antes, fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Deus condenou a estes dois e aos demais que planejavam e falavam mal contra a cidade, de que eles nem para a carne na panela, na cidade, eles serviriam. Que Deus os levaria para fora. Eles seriam levados, exilados para as terras estrangeiras. É isso que Deus quer dizer aqui. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Significa que dos dois, Pelatias, ele era mais influenciável por Jazanias do que ele era um grande apregoador do caos e das vilezas sobre aquela cidade de Jerusalém. Jazanias devia ser, na verdade, o revolucionário que estavam ali entre os povos, fazendo com que o povo perecesse, fosse iníquo. Então morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com meu rosto em terra e clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, darás fins ao resto de Israel? Isto leva a crer que Jazanias, filho de Azur,
era o pior dos homens, que os mais iníquos e malignos ensinamentos partiram dele, uma vez que ele será levado para cidade estrangeira e nela ele morrerá. E aí, depois que Pelatias morre, vem a promessa de restauração de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, essa terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe, entre as nações, e os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo. Quer dizer que mesmo estando em terras estrangeiras, os povos que forem lançados para fora de Jerusalém, eles serão poupados pelo Senhor, e ali o Senhor os guardará, porque eles são filhos da promessa. Embora muitos ficassem ali e fossem morrer de peste, a espada e de fome. Ainda hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e as suas abominações. Quer dizer, Israel, quando voltar, transformará em Jerusalém a cidade conforme o Senhor projetou que ela fosse, do jeito que o Senhor idealizou que ela ficasse. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor. Da forma com que eles se prostraram, que eles adoravam e que eles cultuavam a esses outros deuses, que eles deixavam se corromper de forma iníqua, da mesma forma o Senhor trataria esse povo como a obra das mãos dele. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois, o Espírito de Deus me levantou e levou na sua visão a Caldeia, onde para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor havia me mostrado. Significa que o Senhor mostrou lá no cativeiro, Deus iria arrumar uma forma de trazer aquele povo novamente para Jerusalém depois que essa fosse tratada, limpada da sua iniquidade. E isso foi o que Ezequiel falou quando acabou de ter essa visão e ele foi transferido lá para aquela visão da Caldeia, para onde estavam os cativeiros. E eu espero que no próximo capítulo que nós vamos estudar, que é o capítulo 12, quando o profeta descreve o cativeiro, fique mais explicado essa palavra que nós ouvimos no capítulo 11. Deus abençoe a cada um de vocês.